Olá, estudantes, sejam bem-vindos à nossa última aula da disciplina de custo de produção do agronegócio, onde a gente vai conseguir trabalhar principalmente a gestão dos nossos custos de produção. Para isso, a gente precisa entender alguns indicadores novos, complementando os indicadores da última aula, certo? O lucro líquido, ele é um indicador que ele vai ser utilizado principalmente para lucratividade e a rentabilidade. E ele é definido pela diferença entre a receita bruta, ou seja, todo o valor que o produtor recebeu durante o ano, menos o custo total, que é aquele custo que envolve o custo operacional efetivo, o custo operacional total e também envolve a remuneração sobre o capital. E essa diferença vai ser dividida pelo lucro líquido, pela receita bruta, certo? Então, o lucro líquido é a diferença da receita bruta menos o custo total, divididos pela receita bruta novamente. E quando que você vai usar esse indicador? Dentro da lucratividade. Por que a lucratividade é tão importante? Porque ela indica para o produtor o quanto de lucro deu a atividade dele. Então, ela vai ser a conta do lucro líquido divididos pela receita bruta. Ou seja, a gente vai ter um indicador da lucratividade, que pode variar em 5%, 10%, 15%, e isso indica para o produtor se ele está no caminho correto, ou seja, se ele está obtendo lucro com a sua atividade. E a rentabilidade compara esse valor, compara o valor do lucro líquido com o capital investido. Ou seja, é uma conta que vai demonstrar para o produtor se o valor que ele está recebendo, se o valor que ele está implementando, que ele está investindo nessa atividade, está rendendo mais ou menos do que outras atividades no futuro. E como que é a conta dessa rentabilidade? É o lucro líquido dividido pelo capital investido, que demonstra para a gente o retorno sobre o investimento. E para isso é muito importante a gente sempre lembrar do custo de oportunidade. O custo de oportunidade ele foi inserido nas nossas aulas sempre na questão do custo total. O custo de oportunidade é o valor de remuneração do nosso capital, é o quanto o produtor está deixando de ganhar em outro investimento, como a gente comentou o caso da poupança, certo? Então, quando a gente tem um capital investido, a gente precisa remunerá-lo de acordo, e esse é o custo de oportunidade que a gente vai ter, que a gente está deixando de ganhar em outras atividades. Evoluindo os indicadores, a gente vai chegar no valor do custo-benefício. Ou seja, é um indicador muito simples se vale a pena ou não fazer aquele investimento. E basicamente ele é calculado pelo valor presente do fluxo de benefícios, ou seja, o quanto você está recebendo com seus benefícios, o quanto você teve de receita bruta, dividido pelo valor presente do fluxo de investimentos, ou seja, o quanto você investiu de dinheiro na sua atividade. Então, supondo que a gente tem um valor de benefício de R$51 mil e tem um fluxo de investimentos de R$50 mil, a gente vai ter 2%, certo? A gente vai ter 102%, a gente vai ter um indicador de 102 em relação ao nosso custo-benefício, o indicador benefícios, custos, que é essa conta que a gente vem demonstrando nessa equação. E se o nosso indicador benefício-custo for maior do que zero, significa que é uma atividade mais rentável, ou seja, ela vem dando mais dinheiro do que os investimentos que você fez. Se o nosso IBC é igual a zero, ele mostra para a gente que o investimento na atividade agropecuária ou o investimento em outras atividades poderia ser igual. E quando a gente tem esse indicador menor do que zero, significa que a gente está tendo prejuízo na nossa atividade econômica. Quais são os erros mais comuns que a gente tem na gestão da propriedade? Isso serve para a gente poder levar para o nosso produtor para poder não ter esses erros e a gente poder ter uma maior margem, certo? Então, o primeiro dele é desconhecer o valor do nosso estoque, ou seja, você não ter contabilizado o que você tem em estoque. Você não tem contabilizado o que você tem de insumos, o que você tem armazenado, você não sabe o valor dos teus produtos. E com isso você não consegue valorizar o seu estoque, ou seja, você não consegue ter no seu fluxo de caixa ou no seu custo de produção os indicadores corretos, as informações corretas. E por isso você vai ter um erro de gestão. Não acompanhar o resultado é outro problema, ou seja, o produtor realizar um balanço e fazer o custo de produção, definir o seu custo de produção, a sua estimativa, as suas projeções,
Mas não acompanhar isso com o fluxo de caixa é outro erro. Porque quando que ele vai entender se ele atingiu suas metas ou não? Lá no final da atividade, quando ele fizer o balanço novamente. Ou seja, ele vai ter perdido um ano de trabalho que ele vai atingir o resultado do prejuízo. E se ele tivesse intervindo de forma antecipada, ou seja, ele tivesse avaliado o seu fluxo de caixa, conseguisse perceber que ele estava tendo mais desembolsos do que ele tinha planejado, ele poderia alterar o seu plano de ação, corrigindo para obter realmente uma margem líquida, uma margem bruta positiva, certo? Um dos últimos problemas que a gente tem é a questão de não precificação, ou seja, o produtor rural não conseguir precificar o seu produto. Porque lembra que a gente colocou que o preço que ele vende é a indústria que fornece, é a indústria, é o mercado que coloca para ele. A indústria frigorífica compra por R$150 a arroba, 180, 200 agora a arroba. Mas quando a gente coloca isso para o produtor, ele precisa precificar quando ele está tendo o seu custo, quando ele está tendo o seu balanço, quando ele está fazendo a sua projeção da atividade. Se ele precificar de forma errada, muito abaixo ou muito acima, é importante que ele tenha esse preço na mão. Porque se ele fizer essa evolução e colocar um preço muito alto, ele pode aumentar os seus custos e depois, quando for receber, não conseguir pagá-los. Ou o contrário, produzir a menos porque tem receio do seu preço não arcar com as contas. E as peculiaridades da atividade em si. A gente tem diversas peculiaridades dentro da atividade agropecuária que tem que ser consideradas para cada atividade. A gente não tem uma receita de bolo econômica para falar para cada atividade. Não, o que serve na pecuária de corte não necessariamente é aplicável diretamente na produção de soja. Isso por quê? Porque são atividades de ciclos diferentes. Uma atividade de ciclo anual, ela tem um custo sempre anual, ela sempre vai te demonstrar essa variação e sempre você vai terminar o ano fazendo balanço. Já numa atividade perene, você vai ter, por exemplo, 3, 4 anos até poder colher o café, até poder colher a laranja. Então esse período ele tem que entrar nessa contabilização. Ele tem que ser levado em consideração. A sazonalidade de produção, se o produtor não considera a sazonalidade da produção, ele pode ter questões de prejuízo, como por exemplo na questão das pastagens. A gente tem a temporada, a época de chuvas e a época de seca. Se ele não leva em consideração essa sazonalidade, ele pode ter uma lotação, ou seja, um rebanho maior do que o previsto na temporada de seca. E aí pode faltar alimento. Faltando alimento, ele vai ter que usar outras estratégias, como por exemplo, racionamento, que vão ser mais caras, que vão aumentar o seu custo de produção, certo? Então a sazonalidade é extremamente importante. As questões ambientais são extremamente diferenciadas, ou seja, você não pode trabalhar da mesma forma na sua atividade, como você trabalha no Rio Grande do Sul, do que você vai trabalhar na Paraíba, por uma pecuária de corte, por exemplo, porque são completamente diferentes. Ou mesmo se você fizer comparações mais próximas, como a questão de Rondônia e o Pará, são atividades que são muito semelhantes, mas também têm suas peculiaridades ambientais. E a perecibilidade do seu produto, ou seja, para o produtor de hortaliças isso conta muito. Quando ele colhe o seu produto, ele tem um prazo muito restrito de tempo para poder vender. Ele não consegue armazenar durante um longo período de tempo para obter uma melhor remuneração. Ou no caso do confinamento, que não é um produto perecível, ele não vai estragar, mas que ele vai passar do seu ótimo econômico. Então essas pontualidades elas têm que ser sempre lembradas na gestão da propriedade, para que esses erros não sejam executados, para que você possa evitá-los e assim ter uma melhor margem, para obter um melhor resultado econômico para o produtor. As particularidades das atividades elas têm que ser sempre consideradas. Então, quando você vai realizar as contabilidades em culturas temporárias, ou seja, soja, milho, culturas rápidas, você tem que colocar elas no estoque em andamento, porque elas estão realmente sendo utilizadas, elas estão ali no ativo circulante dessa atividade. Já quando você vai para a cultura permanente, esses ativos não são circulantes, porque você não consegue vendê-los de forma rápida, como é o caso da pastagem, ou o eucalipto, que está lá produzindo, que está mantido, ou mesmo a questão da laranja, do café, que são árvores que estão lá e que vão manter a sua produção por outros anos. E um ponto importante é, esses produtos, essas produções sofrem depreciação. Por exemplo, da pastagem. Quando você tem uma pastagem que você acabou de reformar e começa a utilizar ela, você vai ter um período de tempo em que ela vai perdendo sua capacidade
de reprodução da pastagem, sua capacidade de rebrota e perdendo sua eficiência nutricional. E chega um momento em que você precisa reformá-la novamente. Esse é o período de depreciação. E o valor da depreciação normalmente é o valor total dessa produção. A amortização dos seus investimentos, direitos e temporários, ou seja, você tem a consideração de quanto tempo você vai levar para amortizar aquele valor. E isso entra, por exemplo, na questão das lavouras de laranja. Você tem um tempo em que você vai amortizar o seu investimento. Ele não vai ser efetuado em um ano, num ciclo só. Ele vai ter vários ciclos. E, por exemplo, também a questão da exaustão da sua atividade, que também pode entrar no caso da produção de eucaliptos, certo? Você vai cortar e ele vai rebrotar. E vai chegar um momento em que essa rebrota não vai ocorrer. E essa é a exaustão, ou seja, a utilização até o desaparecimento completo ou perda de vigor da rebrota da sua atividade. A gente precisa trabalhar também na questão da gestão da propriedade os pontos de equilíbrio, ou seja, a margem de contribuição unitária, que a gente já vem trabalhando, para trabalhar o ponto de equilíbrio contábil, o ponto de equilíbrio financeiro e o ponto de equilíbrio econômico. Quando a gente fala do equilíbrio contábil, a gente está falando que os nossos custos fixos são iguais e as nossas despesas fixas estão junto com as nossas receitas brutas. Ou seja, a gente está equilibrando elas. O que a gente ganha é o que a gente está gastando com custos e despesas fixos. Quando a gente fala do ponto de equilíbrio financeiro, a gente está falando apenas o que é desembolsado. Ou seja, depreciação e amortização não entram nesse processo. A gente está falando realmente do que a gente colocou como custo operacional efetivo, certo? E quando a gente fala do ponto de equilíbrio econômico, a gente está colocando o nosso custo total. A gente está colocando que realmente a gente está valorizando e a gente está sendo remunerado pelos nossos ativos. Ou seja, o que a gente está recebendo, a nossa receita bruta, é igual ao nosso custo total. Isso a gente pode demonstrar nessa última lâmina. A margem unitária ela vai ser demonstrada pela receita bruta menos o custo variável e o custo e a despesa variável. Só começa de novo, tá. Para a gente passar, a pessoa deu uma travada, mas pode continuar daí. Posso continuar já? Pode. Bom, a nossa margem de contribuição ela vai ser calculada pela receita bruta menos nosso custo variável e a despesa variável. Então, se a gente tem uma receita bruta de R$60 e o nosso custo variável é de R$20 e a nossa despesa variável é de R$15, significa que a nossa margem de contribuição por unidade é de R$25, certo? Então, quando a gente leva essa margem de contribuição para o nosso ponto de equilíbrio contábil, a gente vem falando que o nosso custos e despesas fixas, divididos pela nossa margem de contribuição, vai nos dar o ponto de equilíbrio, ou seja, o quanto que a gente precisa produzir para atingir o equilíbrio contábil. E nesse caso que a gente colocou aqui de exemplo, os nossos custos e despesas fixas somam R$20.000. Divididos pela nossa margem de contribuição unitária, que era de R$25, a gente chega à conclusão que precisa produzir 800 unidades do nosso produto para pagar os custos e despesas fixas. Quando a gente fala já da questão do ponto de equilíbrio financeiro, a gente coloca os custos e despesas fixas e não desembolsáveis, certo? Que nem a gente explicou no slide anterior. Isso dividido pela nossa margem de contribuição vai demonstrar o quanto que a gente precisa produzir para pagar aquilo que a gente está desembolsando. Ou seja, considerando que a gente tinha um custo e despesa fixa de R$20.000 e R$5.000 desses não são desembolsáveis, ou seja, eles estão ali na questão da depreciação, a gente pode falar que o nosso custo de despesa fixa desembolsável seria de R$15.000. E por isso a gente precisa de 600 unidades do nosso produto para pagar e atingir o ponto de equilíbrio financeiro. E quando a gente fala do ponto de equilíbrio econômico, a gente está falando dos nossos custos de despesas fixas mais nosso custo de oportunidade, ou seja, a remuneração do nosso capital, dos nossos ativos. E nesse caso a gente tem que essa remuneração, esse custo de oportunidade representa R$10.000. Portanto, o valor que a gente tem é de R$30.000. E, portanto, a gente precisa, para atingir o ponto de equilíbrio econômico, produzir 1.200 unidades do nosso produto.
Dessa forma, eu agradeço a participação dos nossos alunos dentro da nossa disciplina de custo de produção do agronegócio e aguardo as dúvidas dos senhores dentro do nosso fórum. Fico à disposição e até mais.